tal e qual o império que os pariu. Parte 2. Aqui, que me perdoem as mulheres e os homens que hoje integram esta congregação, mas não posso deixar de dizer que estão a ser arrastados pelos respectivos dirigentes para o abismo da mais crassa desumanidade. Não há pior caminho de desumanização dos seres humanos do que o proposto pelo farisaísmo. Sob a aparência de grande santidade, de impoluta moral, de fidelidade a Deus e à sua palavra, arrastam as pessoas que se deixam enganar por eles para o pior dos abismos de desumanidade, de onde é difícil alguma vez regressar. Porque quem se adentra por esse caminho vive cada vez mais convencido de que está certo, de que está na via da verdade. Efetivamente, muitos deles eram alcoólicos, eram drogados, eram adúlteros, eram exploradores, davam mal viver em casa à família, eram gastadores, frequentavam os futebols, a tasca, os cafés, os casinos, a prostituição, e depois que se fizeram membros da congregação, correram por completo com tudo isso e tornaram-se homens exemplares, numa família exemplar, propagandistas porta a porta das suas crenças e dos terrores do Senhor Jeová. Semelhante mudança de vida atesta, segundo eles, que estão no caminho certo, mas não estão. De onde se prova que até um certo tipo de virtude pode ser o pior dos vícios. Virtuosos eram os fariseus do tempo e país de Jesus, exemplares, juízes dos comportamentos dos demais, tão virtuosos que cortavam com quem não integrasse a sua seita, não seguisse as suas doutrinas, não praticasse as mesmas virtudes. Corriam com os leprosos, desprezavam os pecadores, condenavam à esterqueira os que não aderiam à sua congregação, apedrejavam até à morte as adúlteras, não comiam com os publicanos, eram exemplares no cumprimento da lei de Moisés, respeitavam a lei do sábado ao ponto de nem fazerem bem fosse a quem fosse nesse dia, exibiam a Bíblia em frases que destacavam e colavam no exterior das suas vestes, mas desconheciam por completo o que é a misericórdia, a graça, a gratuitidade, a liberdade, a alegria, a política, o cuidado da terra, a ação política, a militância pelo reino, reinado de Deus, o fazer o bem sem olhar a quem. Assim, as testemunhas de Jeová levam o seu fanatismo ao ponto de cortarem com os familiares que não aderirem à sua congregação. E ninguém lhes fala em política, muito menos os convida à ação política. O cuidado da terra não é com eles, simplesmente aguardam de geração em geração que o Senhor Jeová mande este mundo e esta humanidade para o estrume e em seu lugar erga uma nova terra ocupada em exclusivo pelos aderentes da seita. Que crueldade! Não só da parte das testemunhas de Jeová, mas também do próprio Jeová. Ao fazerem este tipo de leitura, as testemunhas de Jeová nem sequer se dão conta que vivem ainda com uma mentalidade e uma teologia em tudo iguais à mentalidade e à teologia das populações do tempo do dilúvio, muitos séculos antes de Jesus, quando afinal já iniciamos o terceiro milénio depois de Jesus. O mais grave é que os dirigentes maiores da seita demonizam de tal maneira os aderentes que estes repetem os seus cruéis discursos sem um pingo de dor pelas vítimas do Senhor Jeová. Pelo contrário, exibem até um certo ar de sádica satisfação. Como se desse modo a sua condição de testemunhas de Jeová fosse ainda mais estimulante. Por mim digo, preferiria milhões de vezes ser ateu a ser crente num Deus como esse Senhor Jeová. Porque, bem vistas as coisas, é um Deus bem pior do que eu, já que eu seria incapaz de condenar alguém à lixeira, muito menos pelo simples facto de alguém não ter aderido às teorias de uns quantos dirigentes oriundos dos Estados Unidos da América que garantem que o Senhor Jeová é mesmo assim. Por mim, limitar-me a mandar para a lixeira essas teorias e esse Senhor Jeová
e continuaria a acolher no meu coração todas as pessoas, inclusive as pessoas vítimas dessas teorias e desse Senhor Jeová. Infelizmente, continuam a ser muitas as pessoas que hoje se deixam seduzir por estas teorias e por este Senhor Jeová. As pessoas não evangelizadas sempre gostaram de se saber eleitas por Deus em detrimento da esmagadora maioria das outras pessoas. Sentem-se estupidamente promovidas quando se veem selecionadas e todos os outros rejeitados. Não dizem, se rejeitas todas aquelas, todos aqueles e apenas me escolhes a mim, prefiro ficar com todos esses rejeitados a ficar contigo. Ou nos salvas a todas, todos, ou prefiro ficar entre os condenados. Esta reação altamente humana e por isso digna de um crente em Deus, pelo menos no Deus que vive e faz viver, já aparece surpreendentemente em Moisés durante a travessia do deserto. A Bíblia é quem nos relata esse testemunho. Pelos vistos, os dirigentes das testemunhas de Jeová só conhecem a Bíblia que lhes convém. Privilegiam o chamado Antigo ou Primeiro Testamento em detrimento do Novo, ou Segundo Testamento. E mesmo desse que privilegiam, apenas dão atenção à ênfase àquelas perícopas, nem sequer capítulos inteiros ou livros inteiros, que mais lhes convém e o resto deixam para lá. Deste modo, tornam-se cegos que guiam outros cegos. São dirigentes ao serviço não de Deus, do Deus que vive, que faz viver, a verdade que liberta, a luz que nos faz lúcidos, mas do demoníaco, o assassino que nos mata lentamente, a mentira que nos oprime e aterroriza, o obscurantismo que nos faz fanáticos, tal e qual o império que os pariu. Pensem nestas coisas enquanto seguia a estrada fora, na carrinha, rumo ao hospital, sob uma inesperada e forte chuvada e ao som de uma espantosa música emitida pela Antena 2. O trânsito nos acessos à cidade estava impossível e os últimos quilómetros foram a passo de caracol. Mantive-me calmo toda a viagem, em contemplação interior, à escuta dos sinais dos tempos e do espírito que por eles se nos comunica e nos sororiza, fraterniza. É por isso que nunca perco tempo quando viajo. Mesmo que viaje fisicamente sozinho, nunca ando sozinho. Ando sempre em comunhão, à escuta. A palavra que escuto é quem me faz e me liberta continuamente. A quem me pergunta se não rezo, se não faço oração, é isto que respondo. Mas então acham que Deus é para o bombardearmos com recados, com pedidos, com louvores estúpidos? Deus é para deixarmos ser Deus em nós. Deus é para o deixarmos ser Deus em nós, em mim. Não sei de outra espiritualidade que não seja assim. Jesus de Nazaré não teve outra. Por isso, fala tão carinhosamente de Deus como Abá, mãe, pai querido. Como as meninas, os meninos hoje dizem mamã, papá, quando ainda não sabem o que é ter medo do adulto. Só o experimentam como confiança, acolhimento, companhia, presença, estímulo, abertura, desafio. Quem vive à escuta nunca perde tempo, sempre ganha. Ainda me vejo como homem-ilha, experimento-me como homem em relação. Por outro lado, a música com poesia dentro, disse poesia, não disse poemas, e há música que só tem ruído e alienação dentro e dessa fuja a 7 pés, é a linguagem que me abre ao mistério. O mistério que eu próprio sou. E também, e sobretudo, o mistério maior que me faz ser o mistério que sou. Isto foi escrito em 15 de abril de 2005. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.